Diz assim a palavra do Senhor, a qual se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 13, e o versículo 1 em diante. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E tendo Jesus saindo de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar da Galileia, e ajuntou-se uma multidão ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou a toda a multidão e estava no pé da praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus estava na beira da praia, com certeza o mar da Galileia. Ele se assentou no barco e começou a pregar a mensagem, porque se ajuntou uma multidão aos seus pés, e ele entrou naquele barco para começar a pregoar a palavra, porque o ministério de Jesus era assim, era o tempo todo ensinando, instruindo o povo, era o tempo todo ensinando o povo, e o povo tinha prazer em ouvir as suas palavras. Portanto, muitos daquelas multidão se assentavam ao pé do mestre para ouvir a sua mensagem, a mensagem de edificação para a alma. A palavra de Jesus é edificação para a alma. E aquela multidão, com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus, eles sentaram ao pé de Jesus. Jesus estava sobre um barco. Jesus gostava muito de pregar em cima do barco, porque a multidão o apertava, não deixava ele respirar. Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Qual é a semente que Jesus está falando? A semente que Jesus está falando é a sua palavra. Eu estou aqui representando o semeador. Todo discípulo, todo operário da seara, do campo, ele foi levantado para semear a palavra da vida. O semeador saiu a semear. O nosso compromisso com o céu é semear a palavra da vida. Eis que o semeador saiu a semear. E quando a semente, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E vieram as aves e a comeram-na. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, e veio as aves e comeram a semente. E quando semearam
uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. A semente está sendo semeada, a semente está sendo plantada, a semente é a palavra de Deus. Infelizmente a semente, quando ela consegue germinar, se as aves não comer antes, porque uma parte cai à beira do caminho, outro caiu em pedregais, porque não tinha terra, não tinha profundeza de terra, logo ela nasce, logo ela morre. É o que mais tem acontecido no dia de hoje. A palavra de Deus é semeada no coração de muitos. A semente começa a germinar, a nascer, só que ela não tem raiz. Quando não tem raiz, ela logo cresce, murcha e vira pó. É o que tem acontecido. Muitos, eles escutam a palavra de Deus, mas eles não guardam na tábua do coração. Muitos ouvem a palavra de Deus, ele até tenta exercer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, mas ela cresce só um pouquinho, só logo após ele já esquece da responsabilidade, do compromisso, e a sua fé logo morre. Volta ao zero de novo. Essa é a semente que foi semeada no meio dos pedregulhos. Se não tiver terra, se não tiver profundidade, a sua fé vai acabar muito rápido. A palavra de Deus, ela tem que ser plantada, e a semente, ela tem que germinar, mas a raiz da semente tem que ter profundidade, irmão. Para ter profundidade, a semente da vida, você tem que se dedicar, você tem que andar na verdade no Espírito, você tem que ter prazer em conhecer o Deus da Bíblia, você tem que ter prazer em servir o Deus da Bíblia, porque se você não tiver prazer, se você não tiver coragem de anunciar, de semear a palavra de Deus, a semente que foi plantada na terra, tinha terra, mas aquela terra estava cheia de pedregais. Ela estava cheia de pedregais. Ela nasceu rapidamente. O homem, a mulher, recebeu a palavra, se alegrou. Mas logo que a semente nasceu rapidamente, ela não teve profundidade, ela não teve raiz, porque os pedregais não deixam ter raiz. Chegou o momento de você preparar a sua terra. O compromisso é seu, de preparar a sua terra. O compromisso do semeador é semear. O compromisso seu é você tirar os pedregais, para que a semente venha a ser plantada em profundidade. Se a semente não for plantada em profundidade, ela logo cresce, ela logo murcha e morre, a sua fé morre, acaba, porque foi plantada em pedregais. Nós temos que tirar as pedras dos nossos caminhos, temos que tirar as pedras dos nossos caminhos. A pedra ela não deixa a semente
virar uma árvore frutífera, porque logo que ela cresce, ela logo murcha e seca, porque não tem profundidade, não tem terra suficiente, a raiz não tem profundidade. É só para quem tem raiz que pode crescer essa semente, que é a fé, que é a crença em Deus. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, e outra não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quando não tem terra funda, quando a semente é semeada, ela logo nasce e cresce, mas também logo ela morre, porque não tem terra funda, ela não tem raiz na profundidade. Qualquer ventinho que soprar, ela logo toma para o lado. Quando a semente ela é germinada, que não é plantada no profundo da terra, qualquer ventinho que soprar, ela logo a toma na terra, logo morre, logo seca, logo murcha, logo vira pó. Assim é a nossa fé em Deus. Nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que conhecer o Criador, nós temos que conhecer o Filho do Criador. Tem que ter profundidade, tem que ter raiz. A semente da vida tem que ter raiz. A semente da vida tem que nascer, tem que crescer, tem que ter raiz, tem que florescer, tem que dar fruto, tem que ter raiz. Mas raiz no profundo. Para ter raiz tem que ter terra boa. Para ter raiz tem que ter terra boa. Cuidado com as aves, cuidado com os pedregais. Os pedregais são os pecados. Os pedregais são o pecado, são a iniquidade. Tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem que te purificar. Só assim que a semente vai germinar, vai ter raiz, vai ter profundidade. Glória a Deus. Glória a Jesus.